Fala, família. Fala, família. Eu sou o Diogo. Eu sou a Kelly. Nós somos a família Chopp com uma Manuzinha. Hoje a gente está visitando um boteco mega tradicional. Aonde, amor? Na Lapa. Ele tem 50 anos de tradição e é um dos propulsores de cerveja artesanal. Imperdível a história dele para vocês, né, amor? É isso, mais de 50 anos, mais de 200 rótulos de cerveja artesanal. Tem uma história fantástica de vida, de família dentro do bar. Ele praticamente engatinhou dentro do bar, mas isso, a história que vai ser contada por ele. Vamos chamar o Serginho? Pra você e ele, né? Porque eu e a Manuzinha, ó, como sempre, vamos dar ali uma sentadinha. Esse é mais um episódio da nossa Histórias de Bares. E eu tô aqui com o meu querido, saudoso Serginho. Saúde. Muito bom, obrigado por me receber aí, irmão. Sempre. E aí, cara, eu quero saber um pouco dessa história, quero saber um pouco de tudo que você já viveu aqui dentro do bar. Eu sempre começo com a pergunta assim, o que você fazia antes do bar? Só que no teu caso é um pouco diferente isso. Fudeu. É só desde criança, nascido aqui dentro do bar. É uma história que eu sempre conto meus pais quando eram casados, né? Minha mãe era cozinheira do bar e eu criança, ficava no chão ali, num papelão que meu pai botava, meu pai ficava atendendo. Ou seja, você começou a engatinhar aqui, né? Comecei todos os passos a falar, a engatinhar dentro do botequim, dentro do bar. Sua mãe ficava na cozinha? Ficava na cozinha e meu pai era o cara que atendia no balcão. E aí era um boteco bem simples, né? O famoso pé sujo, bunda de fora, cospe grosso, né? Tem várias referências e era próximo aqui também. Da época do ovo rosa. Da época do ovo rosa. Mas a gente mantém a história do ovo rosa, né? A gente mantém alguma tradição, a gente não perdeu as essências, as raízes, né? Eu tento manter isso de sempre, levar pra mim, é o que me faz me inspirar todos os dias com relação de onde eu vim e pra onde eu vou também. E a história sua começou engatinhando, mas aí como é que foi de lá pra cá? Aí meu pai ficou doente, aí comecei a trabalhar com 13 anos mesmo, efetivamente, com meu pai. Com meu pai, quando eu tinha uns 16 anos, meu pai ficou doente e aí trabalhava eu, meu pai, minha madrasta e os funcionários. E aí meu pai precisou ficar internado durante uns 15, 20 dias mais ou menos, não me lembro muito bem. E aí foi quando uma tia minha me incentivou a começar a tomar conta da conta bancária do bar, da administração, e aí não parou nunca mais. Mas você estudava e trabalhava? Estudava e trabalhava. Tinha que se virar? Tinha que se virar, era obrigado, né? Não tinha jeito. E aí quando trabalhava de manhã, literalmente um negócio familiar, tarde, né? E vice-versa. Então eu inverti os horários quando... Ou seja, com 16 anos já virou dono, né? Dono até hoje eu não sou, né? Eu sempre digo que meu pai é o dono, né? Coroa é ele é o cacique. Mas a parte toda... Hoje meu pai já tem 7 anos que eu tive que aposentar ele também, porque eu não queria aposentar, né? Era meu projeto de vida, meu sonho dar uma qualidade de vida melhor para ele poder descansar, porque é um cara que sempre ralou desde muito jovem. Às vezes a pessoa vem aqui e vê, tá tocando um negócio e tal, mas meu pai do interior do Rio e veio pro Rio, e meu pai começou aqui no Rio catando papelão, cara. Que loucura. E aí começou com o primeiro bar, e aí a coisa foi andando. Então, mas meu pai sempre foi do comércio, desde que ele começou, depois que ele saiu dessa parte de catar papelão, né, como eu falo. Tomar um exemplo, então. Com certeza, um grande herói. Né? É uma história de vida dele incrível. O cara ralou muito pra poder chegar onde um pouco que a gente tem, né? Aí 16 anos você começou a tocar, aí o negócio era uma birosquinha. Birosquinha. E aí como é que foi? Cigarro varejo, cachaça, muita cachaça. Era caixas de cachaça. Pô, tu tá no meio da Lapa, não dava muito problema não? Dava, sempre. Dá até hoje. Hoje antigamente dava mais, né? Porque aí é um público... A Lapa, ela é cíclica, né, cara? E a gente vive num bairro que é considerado o bairro mais boêmio do Rio de Janeiro, né? Então, muda as pessoas. Você foi nascido e criado aqui na Lapa? Muda as pessoas, mas a cultura continua a mesma, né? Hoje a gente passa aqui e vê um monte de bar mais moderno, como a gente também mudou, assim, né? A gente se modernizou, tem mais conforto para as pessoas. Não, mas antes de se modernizar, aí como é que foi essa tua trajetória de, assim, tá do lado do teu pai como ele sócio proprietário, e vocês, moleque novo,
cheio de empolgação, cheio de coisas diferentes, querendo se reinventar. Eu costumo dizer que... Foi fácil lidar com teu pai como sócio? Nossa, é a pior experiência que tem ter parente como sócio, né? Não só a minha, eu converso com outras pessoas que também têm a mesma coisa. Mas eu sempre faço uma análise de pegar as coisas boas e aproveitar para minha vida durante todo esse período. Meu pai sempre foi muito resistente durante muito tempo, mas ele sempre confiou muito em mim, né? Então, quando eu levei a ideia para ele de ampliar o negócio, de fazer o negócio tornar-se diferente, ele topou. Mas quando ele viu acontecer depois da obra, ele ficou puto pra cacete, entendeu? Só para as pessoas entenderem quem tá em casa, você tá desde 16 anos, você tá quantos anos hoje? Eu tô 41. 41, então você tem aí mais de 20 anos. Quase 30 anos já. Quase 30 anos à frente do bar. E aí nessa trajetória toda, sempre seu pai como sócio? Sempre meu pai, sempre só eu e ele. Mas você chegou a trabalhar com outra coisa além do bar? Nada, nunca. Não, cheguei a trabalhar, fiz outras coisas paralelas, mas nunca deixei de trabalhar no bar. Já fui vendedor, já tentei montar outros negócios, já fiz várias coisas ao mesmo tempo. Hoje assim, a gente tem uma vida corrida, mas eu sinto uma necessidade de às vezes fazer outra coisa também, mas a batente aqui é muito, muito puxada e fica difícil de ter dois projetos paralelos. Pelo menos no momento hoje está difícil. E aí você foi ao longo do tempo aprendendo, trabalhando, aí sabe fazer tudo hoje no bar? Cara, você é obrigado, você não tem escolha, cara. Eu tô fazendo, quando você chegou aqui eu te falei, eu tô fazendo manutenção do elevador, cara, pra consertar o monta-carga, né? E a gente faz tudo, cara. A gente entra na cisterna, a gente lava a cisterna, a gente vai pra cozinha, prepara prato. Pra quem acha que é fácil de ser dono de bar, né? É porque as pessoas adoram brindar com a gente, né? A gente conta a parte mais bonita, mas a parte da retaguarda que a gente fala, né? Aquela parte de administração, a questão de ser o gestor, de fazer a compra, porque antes do produto chegar na mesa do cliente pronto, aquele prato bonito que a pessoa come com os olhos, que a gente fala, existe muito processo por trás daquilo, né? É você fazer o contato com o vendedor, você cotar preço, você comprar o produto chegar, você preparar, porcionar, separar, limpar, higienizar, para produzir no dia, até chegar na mesa do cliente. Cara, muitas etapas, né? Como é que foi essa vivência aí com seu pai, de trabalhar junto? Você dividia turno com ele? Cada um pegava num turno. Antes dessa reforma como o bar se encontra hoje, 2010, e eu trabalhava de manhã, meu pai trabalhava à noite. Depois da reforma, a gente... No período do colégio não, né? Às vezes eu estudava de tarde e aí trocava os horários. Mas na minha fase adulta mesmo, já depois de concluir o estudo, eu trabalhava sempre de manhã e meu pai à noite. Quando a gente reformou, meu pai veio para de manhã e eu fiquei de noite. Entendi. E aí, depois que eu aposentei na Marra, eu tô tudão, tá tudo direto. eu, Mas aí, eu quero contar um pouco antes desses últimos 10 anos. Eu quero contar lá atrás, 30 anos atrás pra cá. O que você acha que eram as suas maiores dificuldades, as coisas mais fáceis de lidar? Ou a presença do seu pai tornava isso mais fácil também? Porque hoje, como você, os dois turnos... É porque assim, cara, vou te falar que era mais fácil. A exigência era menor. Era menor. Tudo era menos, né? Até porque toda a parte, por exemplo, a parte fiscal, ela era menor, não era tanto exigente como hoje. A gente trabalhava na época com uma produção mais simples, não tinha uma produção como hoje. Se você pensar hoje, por exemplo, a quantidade de SKUs, né, de produtos que eu tenho na geladeira, hoje só que eu tenho de cerveja artesanal é muito mais do que eu tinha de tudo dentro do bar naquele momento. Então era menos coisa para olhar, era mais fácil gerir. E com toda a humildade, né, que a gente sempre teve, meu pai também do interior do Rio, a gente conseguia administrar aquilo de uma forma mais básica. Hoje tudo é muito mais complexo, né? Porque também tinha só a família, né? Então assim, você estava do lado sabendo que você podia confiar, com certeza, isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Eu podia deixar uma coisa para fazer, dar as costas, que eu sabia que quando voltasse no outro dia estava pronto. Vai estar igual. Né? E hoje assim, porque eu acho que tudo tem mudado muito, né? Não é só pra gente, mudou pra todo mundo, né? Não só no nosso ramo, e outros ramos também mudaram, mas a conversa do meu pai sempre foi muito boa, cara. Meu pai sempre foi muito leal a mim e eu exatamente a mesma coisa. Pra quem vê hoje o Carioquinha, de 10 anos pra cá, ele evoluiu muito, mas lá atrás você ficou
praticamente 20 anos. Anos parados numa mesma estação. Botequim, pé sujo, vendia cigarro, cachaça e atrás do balcão, né? Você ia dando cerveja atrás do balcão pra galera ficar bebendo aqui E na é o que eu porta. tava falando até com um amigo meu essa semana. Eu tinha uma qualidade de vida muito melhor do que eu tenho hoje. É. Tinha mais tempo, Aham. tinha mais grana, Aham. contando percentualmente, né, para a economia da época, né? Os custos eram Os menores. custos eram menores. E a tá? nossa margem de lucro também deveria ser maior. Com certeza. E a gente conseguia vender coisa barata. A gente vende. Tem uma frase que o cara fala muito aqui, meu amigo, ele fala assim: eu vendo barato porque eu compro barato. É. Hoje a gente tem uma variação de preços tão grande que a gente tem dificuldade de saber quanto é o nosso lucro real no final de cada isso. produto, né? Porque às vezes tu tá numa semana comprando de uma maneira, na outra já tá comprando outra. No final a gente acha que ganha Só uma que, coisa, a inflação tá sempre do nosso lado, mas o cliente não quer saber. Ele quer vir hoje tomar cerveja por um valor, ele quer voltar mês que vem ou daqui a 6 meses pelo mesmo valor. E eu sempre Nós- falo para as pessoas, cara, bar é ótimo, Aham. é excelente ser dono de bar. Mas é fantástico se ficar do lado de fora do balcão. O lado de fora do balcão é fantástico, é incrível, é realmente a melhor experiência. O lado de dentro tem tudo isso, mas tem toda uma dificuldade para você Aí eu tocar o queria que negócio. você me contasse então duas coisas assim que foram, que eu acho que foi o boom do Carioquinha. Que uma delas foi a sua decisão de mudar, convencer seu pai, que isso foi contra tudo, contra todos, porque o Rio de Janeiro não tinha Finalmente. não tinha ninguém vendendo cerveja. Eu lembro que assim, Tinham poucos, né? tinham muito pouco. A gente mais começou Ó, pra mim, junto, né? pra mim, Diogo, lá da Taquara, quando alguém falava de cerveja artesanal, eu sempre falava o nome Carioquinha, mas o Carioquinha tá vendendo tanto lá. Ou seja, tu foi referência, e é até hoje, de cerveja artesanal no Rio de Janeiro. E o outro foi também que, consequentemente, sentou no comida de boteco, né? Fala. Isso foi Conta um pouco dessas duas histórias. fundamental, né? Quando a gente reformou o bar lá em 2010, como eu falei antes, meu pai topou a ideia, né? Mas quando ele viu no que se tornou aquela simplicidade que a gente tinha, ficou complexo demais para ele, para a realidade que ele estava acostumado. E eu me lembro bem Ou quando seja, ele não se adaptou a isso. eu me lembro do episódio que assim, chegou a gente começou com 12 rótulos, cara, de cerveja artesanal. Na época, quando a gente inaugurou o bar, eu tava procurando fazer alguma coisa diferente do que já tinha na Lapa, porque a Lapa tem muitos bares, né? Um do lado do outro. E aí o que eu queria, procurando alguma coisa diferente para me identificar, eu encontrei as cervejas por acaso, né? Foi até uma dica do conhecido meu, falou, ó, tá surgindo um movimento de cervejas artesanais. E eu comecei a estudar sobre aquilo, vi que dava para poder fazer algo Como diferencial. bom bebedor, viu que Comecei era a gostoso. experimentar, E aí, nessa transição, né, a primeira compra de cerveja artesanal que chegou, a primeira nota fiscal de 2 caixas de cervejas belgas, que eram cada uma com 24, duas Uma caixas, fortuna. 48 unidades, veio o preço de quase 15 caixas de cerveja de 600 ml. Cara, Que a gente comprar. Quando meu pai viu aquilo, ele surtou, ele falou, cara, você tá maluco, isso não vai vender. vai encalhar, vai Era vencer. R$23,50 o preço que a gente tinha colocado em cada cerveja. Não vai vender. E realmente ele estava certo, não vendeu. Durante um período não vendeu, não tinha público para aquilo. E aí acho que a gente deu uma sorte de sair numa matéria de uma revista conhecida no Rio. E aí começou a chegar pessoas procurando... Qual foi a produto. revista? Da Veja. A Veja. Da Vejinha Rio. E aí a gente começou a chegar pessoas, porque até as pessoas não sabiam que a gente tinha um produto que era tão pouco conhecido no Rio ainda, né? E como você falou, realmente tinham poucos bares. E 2010, se você pegar hoje os bares hoje, referências, os mais antigos em cerveja artesanal, todos eles surgiram em 2010. Foi o momento que muitos começou. dos bares que eu tô conversando também surgiram em 2010, assim como eu. Isso é muito louco, que em 2010 e 2012 todo mundo quis... É um ano mágico, né, É um ano cara? mágico, né? Alguma coisa tem a Tem, ver aí. É bom, isso é bom. E aí você viu que outros bares começaram também a vender? Você sentiu isso? Sim, aí no começo foi muito Mas você difícil. também se sentiu como referência na época? No começo não, mas depois sim. Porque aí a gente saiu de 12 rótulos para 60 rótulos. Em 6 meses. Quando eu me dei conta, a gente já estava com mais de 300.
E a maioria na época era importado, não era artesanal como é hoje, né? Hoje a gente tem um beba local muito mais forte, cervejas cariocas. Antes era muita importação. E aí os importadores assim, cara, compra mínima de 20 caixas, compra mínima de 5 mil reais. E era um risco absurdo. Mas um risco é absurdo. E o capital de giro era gigante. Exatamente, tirar, exatamente. Bem dizer, você tava com um estoque, assim, de grana, talvez mais caro do que se fosse passar do ponto, por exemplo. A grana, cara. Era muita grana de parada. Era grana parada. Mas era... Mas você conseguiu gerar, foi gerando? Foi, aí a coisa começou a acontecer, né? Começou a ter muito movimento desse. E como o negócio era muito restrito, a gente começou a fazer muita amizade. Mas você também sentiu que estava vindo, tipo, gente de tudo que é lugar do Rio de Janeiro atrás? Cara, nossa. Quando eu não vou lembrar o ano agora, mas quando eu fiz uma campanha contra uma grande cervejaria... Não, pode falar. Na verdade, quando a Colorado... Pode falar. Quando eu gosto de dar ibope pra eles, na verdade. Quando a Colorado foi comprada pela Ambev, eu fiz uma campanha Bye Bye Colorado. E a Colorado era a cerveja mais vendida do meu bar. Eu vendia uma média de 20 caixas por semana, assim, de cada rótulo que eles tinham. Eu acho que todo dono de bar teve a primeira cerveja artesanal colorada para começar. Colorado abriu muitas portas. Abriu muitas portas. Muitas portas. Colorado, Paulânia, as portas abriram muitas portas. É isso. E eu fiz Bye Bye Colorado, eu vendi todas elas para o pessoal da fiscal. Eu falei, nunca mais essa cervejaria entra aqui no meu bar. A parada tomou uma proporção tão grande que logo depois a gente teve um evento nacional de cerveja de São Paulo. Quando eu cheguei lá, cara, todo mundo... Cara, você é o Sérgio do Carioquinho, você é o Sérgio do Carioquinho. Então, nego de Blumenau, de Minas, de São Paulo. Todo mundo vinha falar comigo, falou, cara, tu é maluco, cara. O que tu fez, não sei o quê. Outros já, cara, te apoio, tá certíssimo. Mas foi um momento que eu fiz o que eu achava que tinha que fazer, porque eles realmente tive um grande problema pessoal com eles. E eu segui, cara, a vida continuou, eu vivi sem eles, né? O que todo mundo tem medo. Mas o gerente deles falou pra mim quando eu parei de vender... Você vai quebrar. Ele sentou na mesa e falou pra mim, você vai Agora, quebrar. uma observação. Na época do seu pai, você era um dos maiores vendedores deles, né? Eu tinha um volume absurdo aqui. Um volume absurdo. Aí você muda do dia pra noite, eles não te dão um valor. A gente... É porque na verdade nós somos só um número, né? Pra eles E assim, aí o cara falou que eu ia quebrar e aquilo ali foi meu objetivo de vida. Eu falei, cara, eu vou viver sem esses caras. Se motivou com isso, né? Aquilo ali foi uma grande Você tinha todo um inspiração da minha motivo vida. de, tipo, desanimar, ficar cabisbaixo, ao contrário, você se reinventou. E aí foi quando meu pai falou, agora fudeu. Cara, a única pessoa que não ficou contra mim, meus amigos todos, falaram, cara, você é maluco, a gente tá bebendo no bar aqui do lado, a gente não vai mais no teu bar. Eu falei, cara, eu não vou convidar vocês para vir, vocês vão vir por conta própria. Vai chegar um momento que vocês vão vir. Hoje todos os meus amigos de infância, todos os meus vizinhos bebem cerveja artesanal. Bebem as cervejas hoje puro malte, que era uma briga muito grande, como falar que aquilo era frescura, né? E eu me sinto um pouco responsável por isso. Quando eu olho para as pessoas e falo, cara, todo aquele trabalho de formar a opinião das pessoas, explicar o que era cada coisa, valeu a pena. Não só com meus clientes, mas quando eu vejo o movimento no mercado hoje, isso eu entendo que valeu a pena. Cara, e aí a gente não parou mais, e a parada da cerveja artesanal tá na veia. E aí depois, paralelo a isso, teve comida de boteco também na sua vida, aí, que então, foi importante junto com meu pai, pegando esse gancho, meu pai tava muito certo, que realmente estava fazendo uma coisa errada. E aí a única pessoa que realmente ficou ao meu lado era minha mãe, porque ela não sabia o que eu estava fazendo. Porque se ela soubesse, ela também não tinha ficado. Sensacional. E a gente não ia dar certo. Não ia? A gente não ia dar certo. Porque realmente era muito pouca venda, ela não bancava o custo. Mas você estava revolucionando o mercado, mas assim, o custo de revolucionar, muito, exatamente. né? E aí o Comida de Boteco veio e mudou a minha história. Isso foi quando? 2012. 2012. Que maneiro. E como é que foi o convite? Eu gosto de saber. Nossa, eu não me esqueço nunca disso. Quem eu foi? chorei igual uma criança. Eu também. Eu recebi a visita aqui. Foi de quem? Do Armando. E com o antigo sócio do concurso, né? E aí eles vieram e experimentaram alguma coisa, mas vieram com meu pai que estava aqui ainda, né?
E aí meu pai, super desconfiado, né? Achou que era meio 7 aquela parada, não confiou muito, não deu muita ideia. Não, porque tu tá no lápis, irmão. É. Que tu já deve ter recebido de propostinha sacana. E eu tinha ido um ano antes no evento, na final do Comida de Boteco, foi aqui no Rio, que foi no Terreirão do Samba. No Terreirão E você não, tinha na cidade ido? do Samba. Eu tinha ido como convidado. Então, na verdade, você já tinha Eu dimensão tinha mais da ou menos, eu sabia o que era, mas eu não me via participando. Eu Mas achava quem que te eu não convidou? tinha. Foi o. Não, eu fui com amigos, tá. pra degustar. Foi aleatório, lá. né? Porque nesse evento, vendia ingresso pra qualquer um, era liberado. Tá. Então era diferente, lá era muito grande. E aí eu tinha um amigo que trabalhava na companhia, e aí ele arrumou até ingresso pra gente ir. Quando eu achava que aquilo não era pra mim, cara, eu achava que aquilo era muito grande pra mim, né? Eu ainda me via como um dono de botequim ainda, né? E aí Porque essa transição também na sua cabeça demorou não pouco, foi só pro né? cliente, foi pra você também, né? Nossa. Porque na tua cabeça, por mais que você, como visionário da cervejaria artesanal, Demora um pouco. mas você também, assim, demora a absorver isso. E, porra, 20 anos já de boteca, né? Exatamente. E aí eu recebi um telefonema lá de Minas, né? E era Eduardo o nome da pessoa, mas não era o Eduardo sócio, era um outro funcionário. E ele que falou comigo dizendo que eu tinha sido convidado, eu estava sendo convidado se eu tinha o interesse De de participar. participar do concurso. Cara, eu me lembro, meu pai estava do meu lado, meu pai falou assim, cara, o que está acontecendo? Assim, eu abaixei no chão, sentei dentro da copa e comecei a chorar, assim, porque aquilo era inacreditável para mim. E realmente foi o que deu uma projeção, né? E eu fui o primeiro bar do Rio a ser um bar de cerveja artesanais participando do concurso. Nossa, já tem várias histórias. Eu chegava aqui, o pessoal, cara, mas que bar é esse? Que é na Lapa, que não tem essa cerveja X que a gente bebe em qualquer lugar? E cadê o comum? E aí E o patrocinador era quem em 2012? era Heineken. Era a Heineken. Então, tipo assim, a Heineken era patrocinadora Não, do não era concurso. Era Boêmia. Era Boêmia. Era Boêmia. E você contra a própria cervejaria Ambev, Era você, Boêmia, exatamente. assim, hoje, e você bateu o pé, falou, não, vai ser só a Heineken. Exatamente. E outro episódio que eu me lembro no ano seguinte, que a Laila me ligou e falou assim, Sérgio, a gente vai ter um novo patrocinador no Rio, e é um patrocinador de cerveja por malte. Eu falei, é a Heineken. Ela falou assim, não posso falar. Eu falei, é a Heineken, ela não posso falar. Você pode ser a Heineken, cara. E aí foi maneiro que eles fizeram um incentivo nesse ano De 2012. de 2013, né? 13, Foi no ano 13. seguinte. Ah, não, você foi convidado 12, Isso. 13 você entrou pela primeira vez. Não, aí a Heineken participou. No primeiro ano da Heineken, Aham. eles fizeram uma campanha de que os dois maiores volumes de venda de Heineken durante 6 meses consecutivos, 2 bares do concurso iam ganhar uma viagem para Amsterdã. Claro. E foi meu foco durante 6 meses. Cara, a cortesia só era Heineken, eu só bebia Heineken, eu só vendia Heineken. Eu fiquei igual um louco tarado da Heineken e eu consegui ganhar isso Essa viagem. Aí eu fui lá pela Heineken. Quer dizer, Muito a legal. difunda, né, a Ambev, da Ambeveriana da vida, nunca me mandou pra Petrópolis, pra conhecer a fábrica. A Ambev mandou pra Amsterdã, a Heineken mandou pra Amsterdã, então foi muito maneiro. E o Comida de Boteco foi fundamental na E minha aí vida. você foi convidado, e como é que foi essa preparação aí durante um ano, essa ansiedade para entrar no concurso? Nossa, cara, foi muito maneiro. Eu achava que ia ser difícil, mas olha, é muito pior. O primeiro ano é o caos, cara. O primeiro ano é o caos, cara. Você teve não tem reportagem noção. no primeiro ano? Teve. Reportagem na Globo, reportagem... Naquela época tinha muita reportagem, né? Tinha outros canais também que faziam muita matéria. E foi muito... Pô, o sábado que Mas aí saiu no você- RJTV foi coisa de maluco. Em 2010 você entra com a cerveja artesanal. E 2010, 2012 foi então anos de vacas magras. Isso. Posso Foi dizer difícil. assim? Foi muito difícil. Seu pai brigando contigo achando que você não ia dar certo e você batendo de frente com ele falando vai dar certo. Não tinha o que fazer, cara. Tinha que continuar. Eu já tinha comprado uma briga e eu tinha que fazer acontecer. Não tinha Como olhar pra trás, né? tinha que fazer e pronto. Aí assim, a tua rendição, então, foi então ter participado do concurso e as pessoas... Foi fundamental. Foi a visibilidade que você tem, né? Você sabe muito bem disso. A forma que as pessoas te olham, né? O concurso É um de selo de boteco. qualidade, né, na porta do Exatamente. teu bar. Ele te dá uma referência e realmente traz muita gente nova, sabe? A gente acha que melhora, mas, cara, não melhora. A parada é coisa de louco. Né? O concurso te traz gente
Tu não acredita, sabe? Eu até não sei nem se era pra falar, tipo assim, eu me lembro muito bem quando vocês entraram no concurso e no grupo de WhatsApp, a Kelly, num áudio que ela botou, nunca me arrepio de lembrar, a Kelly falando, eu tô com fila na porta, eu tô ficando louca aqui, nunca vi tanta gente, muito obrigado, isso aqui, nunca vou esquecer disso. Foi foda, entendeu? E pra mim, e como eu te falei, eu conto a história de vocês sempre pra muita gente. É fantástico. Você acha que depois, assim, incrível. antes você, eu tô até lembrando do áudio também, você acha que assim, o Comida de Boteco, antes disso você era um bar da Lapa e depois dali você virou um bar do Rio de Janeiro? Isso sim, eu acho que, eu acredito nisso, né? Agora uma parada que é incrível, que antes do Comida de Boteco, as pessoas vinham pra lá e me encontravam, né? Estavam passando por aqui, procurando um lugar pra entrar, e de repente a cadeira no convite a pessoa sentava, ou alguma coisa que ela olhava. Quando eu comecei a ver as pessoas descerem de táxi na porta do meu bar, que elas não estavam vindo mais pra lá, elas estavam vindo pro Boteco Carioca, ali eu entendi como funcionava. E vocês estão gostando da conversa desses dois? Além da conversa, eles estão bebendo, não, mas tem muito mais história pra vocês. Acompanhe aqui. Se inscreva no nosso canal, faça um comentário, dê seu like e acompanhe as histórias de bar. E hoje, Carioquinha, vamos pro segundo capítulo. A conversa rendeu, né, filha? Para. Mas tá bom, né? Tá bom. E a cerveja deles também.